Você sabia que um único uivo de lobo pode mudar completamente o comportamento de dezenas de animais em quilômetros de distância? E que, em questão de segundos, uma alcateia inteira se organiza como um exército disciplinado só com olhares, posturas e poucos sons? Se isso parece exagero, fica comigo até o final, porque você vai descobrir como os lobos transformaram o território num verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada passo, cada cheiro e cada uivo tem um propósito estratégico. Vamos começar com uma pergunta direta. Por que um animal como o lobo precisa ser tão obcecado por território? A resposta é simples e brutal. Sem território, não existe comida. Sem comida, não existe grupo. Sem grupo, o lobo sozinho quase sempre perde. E é por isso que o comportamento territorial de lobos é um dos mais complexos do reino animal. Eles não apenas defendem um espaço, eles administram uma espécie de país com fronteiras, patrulhas, leis internas e punições. Só que tudo isso sem escrita, sem mapas e sem discursos, só com instinto, cheiro e hierarquia. Agora pensa comigo, se você tivesse que defender sua casa, sua família e sua comida contra vizinhos fortes, rápidos e muito inteligentes, como faria isso? De forma caótica ou organizada? É exatamente essa transição do caos para a organização em alcateias que faz dos lobos um dos maiores mestres de estratégia da natureza. E, se você ficar até o final, vai perceber que muita coisa que a gente faz em empresas, times e até em redes sociais não passa de uma versão humana do que as alcateias já fazem há milhares de anos. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que o território deixa de ser só um pedaço de terra e passa a ser quase uma extensão do corpo do lobo. Quando falamos em território de lobos, não estamos falando de um lote pequeno com cerca e portão. Em muitos casos, o território de uma alcateia pode chegar a centenas de quilômetros quadrados. Imagine uma cidade inteira sendo o quintal de uma família de lobos. Só que, ao contrário de nós, eles não desenham linhas em mapas. Eles desenham essas linhas com cheiro. Cada árvore, cada pedra, cada arbusto importante pode ser marcado com urina, fezes ou glândulas de cheiro. É como se o território estivesse cheio de placas invisíveis, dizendo: esse espaço já tem dono. Bendou. Mas aqui está o detalhe que muita gente não percebe. Essas marcas não servem só para afastar invasores. Elas também organizam a própria rotina da alcateia. Elas indicam rotas de caça, pontos de descanso, áreas de maior risco e até zonas mais seguras para filhotes. É como se o território fosse um grande aplicativo de GPS vivo, sempre atualizado, onde cada lobo sabe, pelo cheiro, o que provavelmente vai encontrar em cada região. E como eles leem essas informações? Quando um lobo sente uma marca, ele analisa a intensidade, o frescor e até a combinação de cheiros. Ele consegue perceber se aquela marca é da própria alcateia, se é de um lobo desconhecido. Se é recente ou antiga, é como se o cheiro contasse uma história. Quem passou ali, quando passou, se estava saudável, estressado ou em época de reprodução. No entanto, a parte mais interessante é que essas fronteiras não são rígidas como um muro, elas são mais parecidas com zonas de tensão. Existem áreas centrais, mais protegidas, onde a alcateia se sente muito segura, e áreas de borda, onde o encontro com outras alcateias é mais provável. E é justamente nessas bordas que acontecem alguns dos comportamentos mais dramáticos dos lobos. Confrontos, perseguições, negociações silenciosas e até invasões. Se você está curioso para saber como uma alcateia se organiza para controlar tudo isso, segura essa pergunta: como um grupo de animais sem um líder eleito consegue patrulhar um território tão grande sem se perder, sem se matar? Dentro da alcateia, a organização é muito menos caótica do que a fama dos lobos faz parecer. Esqueça aquela ideia antiga de casal alfa, como se fosse um ditador e sua rainha mandando em todo mundo. Hoje a ciência entende que, na maioria das vezes, uma alcateia funciona mais como uma família extensa. O alfa, normalmente, é o casal reprodutor, pai e mãe da maioria dos membros do grupo. Ou seja, os líderes são literalmente os pais. O resto, na grande parte, são filhos de diferentes idades. Isso muda tudo. Em vez de um sistema baseado só no medo, o que existe é uma combinação de respeito, cooperação e, sim, dominação. O líder se impõe, mas também protege. Os jovens aprendem copiando o comportamento dos mais velhos, inclusive como se portar nas bordas do território, como caçar e como evitar conflitos desnecessários. A autoridade é construída no dia a dia, na caça bem-sucedida.
na capacidade de organizar a patrulha, na coragem e no autocontrole diante de ameaças. Dentro dessa família, cada lobo tem um papel. Alguns são mais ousados, úteis na liderança da caça ou na defesa da frente de batalha do território. Outros são mais cautelosos, ótimos para perceber riscos, rastros de invasores ou mudanças no ambiente. Há também os subadultos, jovens em treinamento, que acompanham os adultos em quase tudo, aprendendo rotas, cheiros e sinais. E os filhotes, claro, ficam mais protegidos em áreas centrais do território, principalmente nas tocas ou abrigos. Mas aqui vai um detalhe curioso que quase ninguém fala. A hierarquia dentro da alcateia não serve só para definir quem manda em quem. Ela é uma ferramenta para evitar brigas sérias. Ao estabelecer ordens claras em momentos críticos, como na hora de comer ou de decidir para onde ir, a alcateia reduz o risco de conflitos internos. Em outras palavras, a hierarquia é um mecanismo de paz, não só de poder. Se você ainda está aqui, agora vem uma virada importante. Se internamente eles funcionam como uma família relativamente harmoniosa, então por que, quando o assunto é território, os lobos podem ser tão agressivos com outros grupos? Na lógica dos lobos, a maior ameaça raramente é o ambiente em si. O frio, a neve, o relevo difícil, tudo isso é parte do jogo da sobrevivência. A grande ameaça real vem de outros lobos. Outras alcateias competem pelos mesmos cervos, pelos mesmos rios, pelos mesmos locais de abrigo. E a disputa territorial não é apenas teórica. Ela pode significar fome, exaustão e até morte. Por isso, as patrulhas territoriais são tão importantes. Os lobos costumam percorrer rotas específicas, quase como rondas policiais, checando marcas, reforçando cheiros, ouvindo, emitindo uivos. Um uivo, nesse contexto, não é apenas um som bonito. É um anúncio. Estamos aqui. Somos muitos. Esse território está ocupado. Por incrível que pareça, isso evita muitos conflitos. Quando uma alcateia deixa claro que está presente e unida, muitas vezes a outra prefere recuar, procurar outro caminho, ou até mudar a área de caça temporariamente. Mas, claro, isso não significa que os lobos evitem conflitos o tempo todo. Em zonas de borda, encontros são inevitáveis. Nesses encontros, o comportamento é calculado. Às vezes, há só trocas de sinais à distância, uivos e posturas. Em outros momentos, perseguições rápidas acontecem, onde um grupo tenta expulsar o outro, principalmente se o invasor for menor ou estiver em menor número. Em casos extremos, podem ocorrer emboscadas e ataques letais, geralmente contra indivíduos isolados ou mais fracos de outra alcateia. E aqui entra uma micro-recompensa de conhecimento. Você sabia que, em muitos estudos, a principal causa de morte de lobos adultos não é fome nem doença, mas outros lobos? Isso mostra o quanto a disputa territorial é intensa. Levanta outra pergunta essencial. Com um custo tão alto, por que ainda insistem tanto em defender território, em vez de simplesmente vagar livremente? A resposta está na maneira como o território se conecta diretamente à reprodução e ao futuro da alcateia. Um bom território garante presas suficientes, pontos estratégicos de emboscada, água, abrigo contra o clima e locais seguros para criar filhotes. Sem tudo isso, a chance de uma nova geração chegar à idade adulta despenca. Agora, vamos falar sobre como tudo isso se traduz em táticas concretas dentro da alcateia. Se você ainda está me acompanhando, essa é a parte em que o comportamento social e o comportamento territorial se encontram de forma mais clara. Quando uma alcateia se move pelo território, não é um bando correndo sem ordem. Existe uma organização quase militar. Lobos mais experientes tendem a ficar na linha de frente ou nas laterais, onde o risco de encontros inesperados com presas ou com invasores é maior. Jovens ficam mais ao centro, perto de indivíduos com mais experiência. Em momentos de maior perigo, a formação muda, ficando mais compacta. Na caça, o território funciona como um mapa mental cheio de atalhos estratégicos. Os lobos sabem onde os cervos costumam pastar, onde o terreno favorece uma emboscada, onde a neve é mais profunda e pode cansar mais rápido uma presa, onde há encostas que dificultam a fuga. Essa memória territorial é transmitida de geração em geração, não com palavras, mas por repetição prática. Jovens seguem os adultos, repetem rotas, aprendem pontos-chave, quase como você aprende o caminho de casa andando com seus pais. Dentro da alcateia, a coordenação acontece por sinais sutis: orelhas, cauda, posição da cabeça, velocidade do passo,
Tudo comunica intenções. Um pequeno aumento de velocidade pode indicar perseguição. Um recuo do corpo pode sugerir alerta para perigo, e esses sinais são cruciais em zonas de fronteira. Afinal, um passo em falso pode fazer a alcateia ultrapassar demais uma linha invisível e se aproximar demais do território vizinho, aumentando o risco de conflito. Repare no contraste. Ao mesmo tempo que o lobo é extremamente cooperativo com os seus, ele pode ser impiedoso com estranhos. Mas há exceções. Às vezes, jovens lobos, chamados de dispersores, saem de suas alcateias de origem para tentar a sorte em outro lugar. Esses indivíduos podem atravessar territórios, evitar alcateias dominantes e, se tiverem sorte, encontrar outro dispersor para formar uma nova alcateia e conquistar um novo território. Aqui entra outra curiosidade que muita gente desconhece: a expansão de território de lobos em algumas regiões do mundo. Quando eles voltam a ocupar áreas onde tinham desaparecido, geralmente começa com esses dispersores solitários. E eles precisam usar toda a sua inteligência territorial para sobreviver. Desviam de rotas principais de outras alcateias, caçam presas menores, se escondem mais, evitam uivar demais para não atrair inimigos. Se você chegou até aqui, agora vem a conexão entre comportamento territorial, clima, humanos e a própria composição da alcateia. Algo que quase nunca é explicado em detalhes. O tamanho do território de uma alcateia não é fixo. Ele depende principalmente da disponibilidade de alimento. Em regiões onde há muitas presas grandes, como veados, alces ou bisões, o território pode ser relativamente menor, porque há alimento em abundância em uma área mais compacta. Já em ambientes mais pobres em recursos, os lobos precisam percorrer distâncias muito maiores, ampliando o território para garantir presas suficientes. Isso tem um efeito direto na organização interna. Em territórios grandes e difíceis, a alcateia tende a ser mais nômade dentro de sua própria área, movendo-se constantemente, usando o território em zonas em diferentes épocas. Em certos períodos, podem se concentrar mais perto de rios, em outros, mais em áreas de floresta densa. A fronteira existe, mas a ocupação do interior é dinâmica. Agora, coloca os humanos nessa equação. Em regiões com forte atividade humana, os lobos adaptam o uso do território. Podem passar a se mover mais à noite, usar áreas de mata densa como corredor, evitar estradas e fazendas durante o dia. Em alguns casos, podem até se beneficiar de populações de animais domésticos, o que, é claro, gera conflitos com criadores. A reação dos lobos aos humanos é mais territorial ou mais de sobrevivência. Na prática, as duas coisas se misturam. Para eles, áreas perigosas demais, com muita presença humana, podem virar quase um deserto dentro do território, uma zona a ser atravessada com rapidez, não um local de permanência. Outra consequência importante da pressão humana é na formação das alcateias. Quando uma alcateia é muito caçada ou perde membros por envenenamento ou armadilhas, a estrutura familiar pode se quebrar. Sem pais experientes, jovens têm mais dificuldade em aprender rotas, pontos de caça e zonas de conflito com outras alcateias. Isso fragiliza o controle territorial e, em alguns casos, pode levar a mais aproximação de áreas humanas, aumentando ainda mais o conflito. Se você ainda está aqui, agora vem uma revelação curiosa. Em alguns lugares, quando os lobos retornam a um ecossistema do qual tinham sido praticamente eliminados, o próprio território começa a se reorganizar. Não só para eles, mas para muitas outras espécies. Um exemplo conhecido é o de parques onde lobos foram reintroduzidos. Quando as alcateias voltam a controlar cervos ou alces, essas presas deixam de pastar livremente em certas áreas mais vulneráveis, como margens de rios. Com menos pressão desses herbívoros, a vegetação se recupera, árvores jovens crescem, isso muda o comportamento de aves, castores, pequenos mamíferos e até a dinâmica dos cursos d'água. Tudo isso começa com um simples fato. Uma alcateia definiu um território e passou a controlá-lo com eficiência. Percebe como a organização interna da alcateia, que garante a defesa do território, se conecta a mudanças gigantescas no ambiente. O comportamento territorial de lobos é quase como um software rodando em segundo plano, programando o ecossistema inteiro. Mas tem um ponto que eu ainda não fechei com você. Afinal, o que acontece dentro da alcateia quando a disputa por território chega ao extremo? E o que isso diz sobre a função verdadeira da hierarquia? Em confrontos intensos, a liderança da alcateia é colocada à prova. Um líder que toma decisões ruins, que arrisca demais, pode colocar o grupo em situações fatais.
Isso significa que a hierarquia também é, de certa forma, um filtro de competência. Lobos que conseguem manter o território, evitar perdas desnecessárias e garantir o alimento para a família acabam reforçando sua posição. Em alguns casos raros, quando um líder envelhece demais ou fica fraco, pode ser substituído, às vezes sem violência extrema, mais por desinteresse do grupo em segui-lo do que por uma batalha sangrenta. A tensão em torno do território também se reflete em momentos mais sutis, como na hora de decidir se vale a pena perseguir um cerro até perto das fronteiras. A mesma alcateia que é usada em áreas centrais pode se tornar muito mais cautelosa perto das bordas. Os mais experientes reconhecem cheiros de outros lobos, percebem sinais antigos e evitam passar aquele limite perigoso. Ou, se passam, fazem isso rápidos, quase como uma missão de ataque relâmpago. E é aqui que chegamos, na parte que quase ninguém percebe, mas que é talvez a mais surpreendente de todas. Para o lobo, território não é apenas espaço físico. É memória, é família, é história. Cada uivo que ecoa numa noite fria carrega, de certa forma, todas as experiências daquela alcateia, onde já perdeu membros, onde já venceu caçadas épicas, onde filhotes nasceram e onde perigos quase acabaram com todos. Você ainda está comigo? Agora é a hora de amarrar tudo isso e entregar a grande revelação prometida. O que o comportamento territorial e a organização em alcateias dos lobos tem a ver com a nossa própria forma de viver em grupo. Quando você olha para uma alcateia de lobos, vê um espelho primitivo do que fazemos em sociedades humanas. Eles têm um território. Nós temos países, bairros, empresas, comunidades online. Eles têm hierarquia baseada em experiência e capacidade de proteger e prover. Nós temos líderes políticos, gestores, influenciadores. Eles usam cheiros, posturas e uivos para avisar. Isso é nosso. Nós usamos cercas, contratos, senhas e senhores de domínio na internet para dizer: isso aqui pertence a alguém. Mas a parte mais profunda é outra. Assim como os lobos, nós raramente sobrevivemos bem sozinhos. Precisamos de um grupo, de uma alcateia, seja ela família, amigos, colegas de trabalho ou comunidade digital. E, assim como nas alcateias, grupos que se organizam bem, que definem seu território de atuação com clareza, que evitam conflitos internos desnecessários e que sabem quando confrontar ou evitar brigas externas, têm muito mais chance de prosperar. O contraste é nítido. Quando pensamos em lobos, muita gente ainda imagina caos e selvageria. Mas o que a ciência mostra é o oposto: disciplina, cooperação e uma organização social que só funciona porque o território está no centro de tudo. Sem território, não há como planejar. Sem plano, não há como cooperar. Sem cooperação, não existe alcateia. E aqui vai a maior mensagem que o comportamento territorial dos lobos pode deixar para nós. Defender um espaço não é só manter os outros longe. Cuidar do que acontece dentro desse espaço. É garantir alimento, segurança, aprendizado para os mais jovens e respeito às funções de cada membro. Os lobos não defendem o território só porque é deles. Eles defendem o que o território representa. A continuidade da família. Agora, eu quero te convidar a pensar em algo. Qual é o seu território hoje? Pode ser sua casa, sua carreira, seus projetos, sua presença online. Você está agindo como um lobo bem organizado, que conhece suas fronteiras, cuida da sua alcateia e escolhe bem as brigas que vai comprar. Ou está mais para um dispersor perdido, atravessando territórios alheios sem estratégia, só reagindo a cada ameaça que aparece. Se essa analogia fez sentido para você, vale a pena olhar para os lobos com outros olhos da próxima vez que ouvir um uivo em um documentário. Ali não está só um animal bonito chamando o grupo. Está um gestor de território, um estrategista natural, reforçando laços, coordenando movimentos e lembrando a todos qual é o espaço daquela família no mundo. Se você curtiu entender como funciona o comportamento territorial de lobos e a organização em alcateias, comenta o que mais te surpreendeu e que outro animal você gostaria de ver analisado dessa forma. Aproveita para deixar o like e se inscrever, porque tem muito mais história da natureza e comportamento animal para a gente explorar juntos. E da próxima vez que pensar em estratégia, liderança ou fronteiras, lembra, os lobos já estavam fazendo isso muito antes da gente.